Oi, gente. Eu sou o Lucas Madi, eu tenho 25 anos e eu moro aqui em Fortaleza tem 10 anos. Eu sou natural de São Paulo. Aqui eu estudo teatro na Universidade Federal do Ceará, teatro licenciatura, e também audiovisual na Escola de Audiovisual da Vila das Artes. Eu comecei a minha graduação em teatro em 2014 e no final de 2015 eu me aproximei do PACRA através de uma bolsa de estágio. Naquele período, o PACRA era vinculado ao INCRA, Instituto de Colonização e Reforma Agrária, que foi dali onde ele surgiu em 2003. E ele surgiu com a Silma Magalhães, que era uma servidora pública do INCRA e que é formada em serviço social. Percebendo um novo governo que estava surgindo em 2003, a Silma deu um pontapé inicial para criar o PACRA a partir das demandas que já existiam nos assentamentos rurais para se pensar as manifestações culturais naqueles espaços. Então o PACRA surgiu daí e ele ficou no INCRA até 2018, quando ele saiu do INCRA e passou a ser autogerido por todos os assentados que fazem parte do que a gente chama de rede de arte e cultura na reforma agrária. Durante todos esses anos, o PACRA serviu como uma ponte entre os projetos culturais que já existiam nos assentamentos e as novas políticas públicas em cultura no país. Então ele ajudou na construção e na colaboração de diversos pontos de cultura no interior do Ceará e também na formação e na difusão de diversos grupos de teatro, reizado, audiovisual e outras manifestações artísticas já existentes nesses espaços. Uma das suas ações foi pensar festivais para que esses grupos se apresentassem uns para os outros e também seminários para que houvessem debates e trocas de conhecimento entre esses grupos. Também colaborou na publicação de livros sobre reizado e sobre a cultura popular no interior do estado. Dentre as dezenas de grupos que o PACRA já trabalhou, um que se destaca, é o que a gente apresenta hoje aqui, é o Brilho do Sol, que fica em Canindé, e no assentamento Monte Oreb. Eu digo que ele se destaca porque ele tem uma peculiaridade que fez a gente elaborar esse projeto juntos. O Brilho do Sol sempre teve nas suas atividades o interesse de compartilhar com a comunidade, com as comunidades ao redor, os conhecimentos que eles tinham adquirido em circo, teatro e palhaçaria. E nesse contexto dessa rede e do grupo Brilho do Sol, depois do golpe da Dilma, muitas coisas mudaram nas ações que o PACRA desenvolvia. E a gente começou a pensar em estratégias de como é que a gente conseguia garantir que os novos jovens que estavam surgindo, as crianças, também tivessem acesso à cultura e também tivessem uma formação mínima para poderem criar os seus trabalhos e as suas ideias. E aí um dos acontecimentos que influenciou demais a criação desse projeto foi a ocupação do Ministério da Cultura, que foi realizada por artistas do país inteiro e que a gente começou a discutir sobre a importância de ocupar os espaços. E aí, conversando com o Brilho do Sol, a gente pensou por que não pensar um projeto que trabalhe com a ideia de ocupação e com a ideia de replicar os conhecimentos que o grupo já adquiriu nesses 11 anos de trabalho. E aí surge o projeto Arte e Ocupação na Reforma Agrária, que é o projeto que a gente apresenta aqui para vocês. O Brilho do Sol pensou 5 assentamentos que ele podia visitar e chegar como uma caravana e apresentar espetáculo, fazer oficinas, levantar saraus e discutir teatro, discutir arte e as manifestações culturais de cada assentamento. E a gente pensou a oficina de perna de pau, que é uma oficina que o Grupo Brilho do Sol já tinha feito diversas vezes na comunidade deles e em outras ocasiões de encontros dessa rede. E a gente pensou também na oficina de palhaçaria, que é uma oficina ótima para as crianças começarem a perder a timidez e começarem a ter coragem de entrar em cena. Junto disso, o grupo repaginou o seu primeiro espetáculo, que é A História da Gente, que é Gente do Sertão, que conta a história do assentamento deles e também da reforma agrária no Ceará. E aí, para tentar reanimar algumas comunidades que os artistas estavam há muito tempo sem se apresentar, a gente pensou junto em criar uma noite cultural, depois da apresentação do espetáculo, onde era proposto um microfone aberto para que os artistas de cada comunidade se manifestassem através de cordéis, de músicas. O que eu considero como carro forte do projeto é a gente ter trabalhado pela primeira vez com a ideia de desmontagem cênica como um novo procedimento para se pensar o teatro que era feito na reforma agrária
pelos artistas dessa rede. A desmontagem cênica surgiu na Escola de Teatro de Cuba e ela foi apropriada por artistas e grupos de teatro da América Latina inteira como um procedimento de compartilhar mesmo uma forma de fazer teatro genuinamente latino, que negasse as estruturas de pensamento coloniais que vêm da Europa, de como deve ser feito teatro, de como deve ser compartilhada a forma de fazer teatro. Então, dentro do processo da caravana, eu fui me descobrindo enquanto artista pedagogo e o grupo também foi se descobrindo a partir da relação comigo, com os outros assentados e inclusive com as relações que eles foram estabelecendo dentro do processo deles durante a caravana. É importante pensar que esse procedimento de desmontagem abre brecha para a gente desmontar inclusive os nossos próprios pensamentos e expô-los assim, em uma mesa, e a gente começa a pensar sobre eles e rever algumas ideias. Foi assim que o grupo foi revendo também algumas ideias sobre ser mulher no campo, sobre o papel das mulheres dentro do grupo, sobre o papel dos homens dentro do grupo e repensar essas relações dentro do projeto. Parece que foi a primeira vez que o grupo conseguiu olhar para si e se perceber enquanto artista, pedagogo, formador de outras gerações de artistas